Oi, galera! Eu tô aqui hoje pra contar pra vocês as minhas notas do meu Enem 2020, que foram as notas responsáveis pela minha aprovação, pela conquista do meu sonho, medicina numa federal. Já quero avisar desde o início do vídeo que o meu objetivo aqui em momento nenhum é, sei lá, soar arrogante de alguma forma, ou que também vocês se comparem comigo e, enfim, não tenho nenhum objetivo negativo com esse vídeo. Na verdade, a minha única intenção aqui é ajudar vocês, porque eu lembro que na época que eu tava me preparando pro Enem, pra esse Enem, inclusive pro Enem 2020, eu pesquisei vários vídeos na internet de notas, da relação de notas e número de acertos de pessoas que foram aprovadas pra medicina, justamente pra ter uma noção e conseguir colocar uma meta nos meus estudos. Então esse é meu único objetivo aqui. Então, quando eu fiz isso, quando eu tava me preparando pro Enem e eu pesquisei, né, mais ou menos as notas que eu precisava, a porcentagem de acertos que eu precisava ali, eu cheguei à conclusão de que em cada prova eu estabeleci uma meta, né, de 40 acertos, né, durante as provas antigas que eu fiz, os simulados, eu tinha sempre como meta fazer 40 acertos em cada prova. Isso no total dava 160 questões, o que é um número muito alto, né, por isso que realmente era uma meta, né, não faria sentido eu fazer uma meta mais baixa, mas eu sabia que assim, acima de 145 questões no total eu já tinha grandes chances, então dava ali para ficar em torno de 38 acertos em cada prova, 37, né, enfim, para garantir mesmo, né, porque eu queria assim estabelecer uma meta que fosse me garantir a vaga que eu sonhava. Daí quando eu fui corrigir o meu Enem, assim, primeiro eu corrigi com os gabaritos extraoficiais, assim, que são os feitos por cursinhos e tudo mais, e que já vou avisar para vocês, deixar a dica aqui que geralmente não são muito confiáveis. Se eu fosse fazer um outro Enem, eu não iria corrigir por esses gabaritos, acabou me deixando nervosa, não achei legal. Eu deixaria pra corrigir só realmente com o gabarito oficial, mas acabei corrigindo por esses também por muita influência da minha família, né? Porque a minha mãe tava muito ansiosa pra corrigir minha prova, meu namorado. Lembro até que no primeiro dia de prova, no domingo à noite, assim, já a minha mãe e meu namorado já corrigiram a minha prova, né? E super contra a minha vontade. Daí eles corrigiram e eu não lembro exatamente com quantos acertos eu fiquei em linguagens e humanas com esse gabarito, mas eu lembro que mudou muito meu número de acertos, tipo, aumentou uns 5 acertos no primeiro dia do gabarito extraoficial pro oficial mesmo, sabe? Então eu super me arrependi de ter corrigido antes, porque acabei ficando um pouco triste e na verdade eu tinha acertado mais, né? Então vamos lá, falando sobre o primeiro dia, sobre linguagens. Em linguagens eu acertei 33 questões e a minha média foi 666,8. Linguagens foi com certeza a minha pior prova, né? Meu pior desempenho. E eu já meio que sabia que era o meu ponto fraco, né? Porque durante os simulados, durante as provas antigas que eu fiz, sempre era que eu acertava menos questões. Então, meu pensamento sempre foi de que eu tinha que ir um pouco melhor em outras provas, né? Nas provas que eu tinha mais aptidão, que eram as provas do segundo dia, para compensar essa nota um pouco mais baixa que eu ia ter em linguagens. Eu desanimei bastante, né? Depois do primeiro dia, assim, eu já fui bem desesperançosa a fazer o segundo dia de prova por causa desse número de acertos em linguagens. Daí, em humanas, eu já fui bem melhor, mas eu só fui saber disso também com o gabarito oficial, porque com o gabarito extraoficial eu tinha ficado com uns 3 acertos a menos em humanas. Em humanas, no oficial mesmo, eu fiz 40 acertos, 744,3. Foi uma prova que me surpreendeu muito positivamente, porque durante os simulados que eu fazia antes, eu não tinha chegado exatamente nesse número de acertos nas provas mais recentes do Enem, sabe? Então foi uma prova que com certeza foi importante pra minha aprovação. Em natureza também, na verdade em natureza eu fiquei muito feliz com o meu número de acertos, eu fiz 38 acertos e média de 722, porque eu fiquei feliz principalmente pelo número de acertos. O TRI até achei que poderia ter sido um pouquinho melhor, né? A minha nota mesmo ali poderia ter sido um pouquinho melhor, mas eu fiquei muito feliz com esses 38 acertos, porque nos outros anos eu tinha ido um pouco mal, tinha sido as minhas notas mais, minha porcentagem de acertos mais baixas nos Enems anteriores. Então realmente foi um ano, 2020 foi um ano que eu estudei muito pra natureza, estudei muito física, biologia e química, foram matérias que eu realmente foquei no meu ano de 2020, eu batalhei bastante por elas no meu cursinho, então eu fiquei bem feliz com esse resultado. E em matemática foi a minha surpresa maior, foi a minha surpresa nos 2 pontos, né? Quando eu corrigi e eu vi que tinha feito 42 questões, foi uma surpresa, eu fiquei muito feliz, é quase gabaritar a prova, né? Pra mim foi quase gabaritar, eu errei só 3 questões, só que daí quando veio o resultado mesmo, foi outra surpresa, porque mesmo tendo quase gabaritado matemática, eu não cheguei a fazer nem 900 pontos, eu fiz 897,8. Foi
um ano que matemática estava mais fácil, por isso o TRI abaixou um pouco, as notas de matemática vieram um pouco mais baixas do que costumavam vir nos outros anos. Isso me chateou bastante, porque eu sabia que matemática, por eu ter acertado tanto, por eu ter quase gabaritado, era uma prova que poderia me dar a minha vaga, né, me colocar dentro da universidade, assim. Então depois, quando saiu a minha nota do Enem e eu vi esse 897,8, porque eu confesso que eu tava esperando ali em torno de 920, 930 em matemática, comparado aos outros anos, né, que o TRI de matemática é sempre mais alto. Quando eu vi isso, eu fui estudar, peguei de novo minha prova do Enem pra entender o que tinha acontecido, né? E daí ali eu vi que realmente, talvez a minha prova, as 3 questões que eu errei foram um pouco incoerentes, né? E é por isso que o TRI trabalha muito com isso, né? Com coerência de acertos, tu acertar as mais fáceis e tu não acertar na verdade, se tu não acertar as mais difíceis, caso tu erre as mais fáceis, né? Então por isso que a minha prova ficou um pouco incoerente, porque eu fui ali ver e uma das 3 questões que eu errei era super fácil, era uma questão de notação científica, então era uma questão bem fácil e acabou abaixando meu TRI. Eu tenho certeza que se eu tivesse, por exemplo, feito os mesmos 42 acertos em matemática, acertado essa questão que eu errei, essa questão de notação científica que eu errei, e errado uma difícil, a minha nota teria sido bem maior, talvez. Também sei que pessoas que acertaram menos que eu tiveram uma nota mais alta, porque estavam com a prova mais coerente, e é assim que o Enem funciona, né? Então é muito importante pensar nisso na hora de estudar pro Enem, na hora de fazer a prova, mesmo na hora de fazer uma estratégia de prova, pensar nisso, né? E daí redação, uma surpresa, não uma surpresa, eu já tinha um histórico de redações boas, né? Mas eu sabia que eu precisava de uma nota muito boa em redação pra conseguir a minha vaga, porque assim, eu tinha mais ou menos calculado, né? Eu fiz vários cálculos e a universidade que eu queria, a UFSC, ela pesa um pouco mais a redação. Então todas as simulações de notas que eu fiz antes, assim, tipo, imaginando quais seriam as minhas notas e vendo qual ficaria a minha média, todas aquelas mil e um cálculos mirabolantes que a gente faz sem muita noção, assim. Todos eu percebi que a redação ia contar muito, até porque ela tem um peso maior na faculdade que eu queria. Então assim, se eu tirasse 920, a minha média ia baixar muito em comparação se eu tirasse 980, por exemplo. Então eu tava almejando muito um 980 na redação, até um 1000, né? Que é o que muita gente sonha, um 1000 na redação do Enem é um sonho. Mas um 980, quando eu vi ali um 980, quando saiu o resultado, gente, chorei muito. Chorei muito por causa desse 980 na redação, porque assim, eu sei que foi merecido. Estudei muito redação ao longo do meu cursinho em 2020, não só no meu cursinho, no meu ensino médio inteiro, que sempre foi uma matéria que eu dei bastante atenção, porque eu sabia que era importante, e com certeza essa nota de redação ela foi muito importante para eu conquistar a minha vaga, sabe, porque ela puxou muito a minha média para cima, né, são poucos os alunos que tiram mais de 900 em redação, e é a única prova onde tu consegue alcançar realmente 1000, né, porque as outras, inclusive nesse ano, no Enem 2020, nenhuma das provas teve uma nota máxima acima de, acho que a nota máxima de, se eu não me engano, a nota máxima de matemática foi 900 e pouco, eu vou deixar aqui. Mas então, a redação é a prova que te dá uma nota maior, né? Que te oferece a oportunidade de tirar uma nota maior. Então, esse 980 acabou puxando bem a minha média. E acabou fechando a minha média aí com 802,18 pontos. Pra universidade que eu queria, inclusive pra UFSC, eu fiquei com uma nota um pouquinho melhor, porque pesou a redação vale mais, eu fiquei com 818, alguma coisa, não lembro agora de cabeça, vou deixar aqui pra vocês. E é isso, gente, essa foi a nota responsável por me colocar dentro de uma faculdade pública, dentro da Federal em Medicina, da UFSM. E deixa eu contar pra vocês que, assim, vocês podem perceber que o meu número de acertos foi bem alto, 153 acertos, e a minha média, não é que ela não foi alta, claro, é uma média maravilhosa, foi um sonho pra mim ter alcançado essa nota. Eu esperava que ela fosse um pouquinho maior, com 152 acertos, até porque eu vi gente comparando notas, assim, com outras pessoas, né, comparando no sentido bom, claro, até porque nessas épocas de SISU e tal, a gente vê muita nota dos outros pra saber mais ou menos as nossas chances, né? E eu vi gente que acertou algumas questões a menos que eu, né? Às vezes até 5, 6 questões a menos e teve uma média maior que a minha. E eu quero que vocês entendam que isso depende muito do TRI e da coerência que a gente tem dentro da prova do Enem. E é por isso que é tão importante a gente entender como funciona esse sistema e bolar uma estratégia que a gente consiga fazer desse sistema o nosso aliado, né? Acertar sempre as questões mais fáceis, cuidar com
falta de atenção na hora da prova, errar questão de bobeira. Isso é uma coisa que não pode acontecer no Enem, porque isso pode prejudicar muito as tuas médias, né? Por mais que teu número de acertos seja muito bom, às vezes a tua média pode ser prejudicada por causa disso. Essa é a lição que eu quero deixar e espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira esse vídeo. Se inscrevam aqui no meu canal para saberem de mais dicas e mais coisas sobre Enem, vestibulares e sobre a minha trajetória, sobre aí tudo que eu tenho para passar para vocês. Tem muita coisa para conversar sobre esse assunto. Curtam esse vídeo se ajudou vocês, se vocês gostaram, e até a próxima!